Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero que você abra a sua Bíblia aí na sua casa. 2, do verso 1 ao verso 19, Deus tem uma palavra para mim e para você nessa noite, em nome de Jesus. Agora eu acho que é noite já, né? Na viração do dia. Quero ministrar uma palavra ao seu coração, nesses tempos em que estamos, nesse tempo que estamos enfrentando essa pandemia, enfrentando essas dificuldades, inclusive sem podermos fazer o ajuntamento de pessoas. O Espírito Santo tem uma pergunta para mim e para você nessa noite: até onde vai o meu limite para servir a Deus? Até onde vai o meu limite para servir a Deus? Até onde vai o seu limite para servir a Deus? Gênesis capítulo 22, do verso 1 ao verso 19, nos diz o seguinte: sucedeu depois destas coisas, que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. Prosseguiu Deus: toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te hei de mostrar. Levantou-se, pois, Abraão de manhã cedo, albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para ir ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o mancebo iremos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos a vós. Tomou, pois, Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho. Tomou também na mão o fogo e o cutelo, e foram caminhando juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois iam caminhando juntos. Havendo eles chegado ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali o altar e pôs a lenha em ordem. O amarrou a Isaque, seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha. Estendendo a mão, pegou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse o anjo: não estendas a mão sobre o mancebo, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, visto que não negaste teu filho, o teu único filho. Nisso levantou Abraão os olhos e olhou, e eis atrás de si um carneiro embaraçado pelos chifres no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Pelo que chamou Abraão aquele lugar Jeová Jiré, donde se diz até o dia de hoje: o nome do Senhor, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste teu filho, teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandemente te multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditos. Obedecestes a minha voz. Então voltou Abraão aos seus moços e levantou-se, foram juntos a Berseba, e Abraão habitou em Berseba. Louvado seja o nome do Senhor,
para todo sempre. Até onde vai o meu limite para servir a Deus? Que pergunta difícil de responder. Pergunta que exige de nós muita coragem. Porque nós estamos diante daquele que conhece os nossos corações. Conhece as nossas intenções reais. Não podemos dizer uma coisa para Deus que Ele já não saiba o que vamos dizer. Portanto, responder essa pergunta nos exige essa coragem. Perceba que outro dia estava pregando sobre Pedro aqui. Pedro disse que iria para a cruz com o Senhor, mas no mesmo dia o negou. Aqui nós temos um homem chamado Abraão, que tinha esperado 25 anos pelo filho da promessa. Abraão tinha 75 anos, quando o Senhor falou que ele daria um filho. Quando Abraão teve Isaque, quando a promessa se cumpre, Abraão já tinha 100 anos, e Sara 90. Já estavam, pela biologia, já inférteis. Ela já era infértil, e imagine com 90 anos. Mas a promessa se cumpre. Isaque estava ali. Deus havia prometido que Isaque seria o filho da promessa. Fraquejado em uma das suas provas lá atrás, quando na ideia de Sara, ele então não teve paciência e teve um filho com Agar, que foi Ismael. Mas o filho da promessa era Isaque, e a promessa chegou. Mas agora, veja que ele está sendo posto à prova mais uma vez. Mas que prova é essa? A sua maior prova, o seu maior teste. Mesmo Abraão com 100 anos, Deus estava aqui ainda desafiando aquele homem. Quero dizer para você que Deus, independente da idade, Deus continua desafiando a mim e a você. Deus quer que você viva experiências novas, mesmo em meio a dificuldades e circunstâncias. Deus está nessa noite mexendo com a sua vida, porque Ele quer que você experimente um novo nível, um nível maior, de profundidade maior com Ele. E aí Ele traz esses desafios agora, essa grande prova, pedindo Isaque. Quando eu falo dessa questão da idade, aí eu me lembro aqui de um filósofo alemão do século XIX, Arthur Schopenhauer. E Schopenhauer dizia o seguinte, que os primeiros 40 anos de vida nos dão o texto, e os 30 seguintes, o comentário. Eu assim já passei os primeiros 40 anos, que Schopenhauer diz que é o texto que está sendo escrito, mas agora eu estou no período do comentário. Eu quero dizer para você que, independente de você estar no texto ou nos comentários, eu quero dizer para você que Deus tem chamado você para novas experiências e novos desafios na presença dEle, para que você se apresente diante dEle para superar limites, para servir a Ele de maneira excelente. Glória a Deus por isso. Abraão é colocado a essa prova, mas é interessante que Abraão nos ensina um padrão alto de qualidade de serviço ao Senhor. Ele dá o seu melhor. Ele foi um servo sem limites. Esse era o seu padrão de servir, intenso, total. E eu quero aprender com você hoje aqui, meditar com você, pelo menos 4 coisas que a gente vai aprender aqui na vida de Abraão. Primeiro, quando ele recebe essa notificação da provação a ser vivida, Abraão não murmura.
ele não reclama, ele não questiona. Ele não faz o papel do jornalista querendo saber os porquês. Ele não quer colocar, ele não fica tentando colocar Deus na parede, ocupando pessoas, ou dizendo: Deus, por que eu? Porque o Senhor promete um filho depois de 25 anos, o Senhor me dá o filho e agora o Senhor me pede esse filho, por que eu? Não, ele não questiona. Sabe por quê, queridos? Abraão era um líder que tinha saúde emocional, era um homem equilibrado em suas decisões, em suas atitudes. Eu quero dizer para você nessa noite, que é fundamental que na vida cristã e em todas as áreas das nossas vidas, nós precisamos ser homens e mulheres que tenhamos saúde emocional, porque sem saúde emocional, você e eu não iremos muito longe. Porque sem saúde emocional, a gente desiste muito fácil. O problema vem, e aí a gente se abate, e aí a gente murmura, e aí a gente questiona. Porque quando a nossa saúde emocional não está boa, quando não estamos bem emocionalmente, nós desistimos muito fácil dos desafios que a vida nos traz. E o que Deus quer mostrar para nós: Abraão era um homem saudável emocionalmente. Ele recebe uma palavra de Deus: olha, eu quero teu filho, me apresenta, vai para o lugar que eu vou te mostrar, porque eu quero que você apresente em holocausto o teu filho, o teu único filho, o filho que você ama. Imagine essa relação de pai e filho. Vou mostrar para vocês aqui, esse carrinho que eu estou nas minhas mãos aqui. Esse carrinho é do meu filho. Mas alguns brinquedos nós estabelecemos algumas regras para brincar com ele. E aí a gente diz: olha, esse é o meu carro preferido, esse é o meu preferido. Então ele pede que eu eleja o meu preferido para brincar com ele. E esse é o meu preferido, é a minha caminhonete preferida. E hoje, quando ele orou junto com a minha esposa, com Isabel, eles oraram me abençoando para vir para a igreja trazer a palavra. Ele correu no quarto dele, pegou a caminhonete e falou: papai, leve essa caminhonete, que é a sua caminhonete preferida, para você lembrar de mim. Só quem conhece essa relação pai-filho pode entender agora o que eu estou dizendo. Quando ele fez isso comigo, eu pensei no meu coração: puxa vida, Abraão não questionar, Abraão não murmurar. Deus pediu o único filho. Abraão não questiona, porque ele tinha saúde emocional, espiritual e emocional. Que às vezes a gente ora, tem pessoas que oram, são verdadeiros intercessores, mas se perdem na saúde emocional. A maioria das pessoas, elas não fraquejam, elas apenas desistem. Deus está dizendo para você agora: não desista, não desista. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem estabelece esse padrão de adorar ao Senhor, e ele persevera, porque perseverar é essa capacidade de permanecer no caminho, na trajetória, na jornada. Quem persevera continua na jornada, continua no páreo. Aleluia por isso. E Abraão nos dá esse exemplo de perseverança, porque quem persevera vai chegar longe. E eu só persevero quando eu tenho saúde emocional. Uma outra coisa que a gente aprende com Abraão é que depois que ele toma aquela notícia, não murmura, não questiona, aí ele dá o segundo passo. Abraão então agora prepara a viagem.
Ele prepara a sua jornada, em que na verdade o cordeiro para o sacrifício não era um cordeiro, era o seu próprio filho. Mas Abraão, de maneira sóbria diante de Deus, ele prepara a viagem com o jumento, seus servos, pessoas para lhe ajudar. É interessante isso aqui porque ele leva pessoas consigo naquele momento, relacionamentos. Nós precisamos de pessoas. Ninguém vence sozinho, ninguém chega no topo sozinho. Eu e você precisamos de pessoas. Nós não podemos ficar dependentes de pessoas, criar codependência nas pessoas. Mas nós precisamos, para cumprir o propósito da nossa vida, nós precisamos de pessoas. Nós precisamos nos relacionar com pessoas. Relacionamentos são conexões que fazemos. E Abraão então leva esses servos que o ajudam. E ele prepara a lenha, ele corta a lenha para o holocausto. Simbologia de oração. Porque Abraão era alguém que falava com Deus, que conversava com Deus. Nós precisamos ter um marco da oração em nossas vidas. Quantas pessoas estão aí dentro de casa nessa pandemia entediadas? Cristãos entediados. Busque a face do Senhor, mergulhe em Deus como você nunca mergulhou. Essa é a tua oportunidade, para que quando você levantar nesse período, que passar o período da pandemia, quando você se levantar, você está fortalecido no Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E Abraão então nos ensina que precisamos dessas pessoas. Mas é interessante que Abraão, no terceiro dia, porque a jornada era longa. Às vezes nós estamos querendo as coisas muito fáceis. O evangelho tem sido pregada, onde o evangelho tem sido diluído. Um evangelho fácil, um evangelho que as pessoas se aproximam apenas em um evangelho vendido. Esse não é o evangelho que Cristo ministrou, que Cristo apresentou com o seu próprio, o sacrifício na cruz do Calvário. Não, não é esse. A jornada, muitas vezes ela é longa, é cansativa, é difícil. É por isso que eu e você precisamos ter essa saúde espiritual, emocional e física. Há quem diga que os líderes do futuro precisam ter pelo menos essas três coisas: saúde física, emocional e espiritual, para atingir os seus objetivos. No terceiro dia, escute, no terceiro dia dessa jornada da provação longa, Abraão vê o lugar de longe. Ele identifica o lugar que Deus dissera para ir fazer o sacrifício. Era o Monte Moriá. E agora ele fala com os moços, seus servos, que o ajudaram até ali. E ele diz: agora vocês vão ficar aqui. Olha a capacidade de Abraão, de discernimento, capacidade de gerir as situações. Ele entendia quando ele precisava estar com pessoas, quando o problema era para ser resolvido com pessoas. Mas há momentos na vida, escute isso, há momentos na vida que só é você e Deus. Ele disse aos seus moços: aqui agora vocês ficam. Eu já consigo ver o lugar. E daqui para frente agora,
A jornada é comigo e Deus. Daqui para frente, eu, meu filho e Deus. Quem sabe você esteja vivendo momentos que você está culpando pessoas pelas suas dificuldades, quando na verdade você deveria ter um momento a sós com Deus e dizer: Deus, fala comigo, porque eu preciso ouvir a tua voz. Aleluia. Abraão diz para aqueles moços: fiquem aqui. E olha que sobriedade espiritual e emocional de Abraão. Ele diz: porque eu e o moço, nós subiremos para adorar. Abraão tinha consciência de que ele faria da sua provação a adoração. Será que nós temos tido essa capacidade de transformar a nossa provação, de fazer do nosso momento de prova um momento belo e rico, cheio de adoração, como uma fumaça que sobe às narinas de Deus? Ou temos transformado o nosso momento de provação em momentos de murmurar, de reclamar, de começar a questionar Deus? Agora vocês ficam aqui, porque eu e o moço subiremos, eu e o meu filho subiremos para adorar. Mas ele é mais profundo quando ele diz o seguinte: ele diz: nós vamos adorar, vamos fazer o sacrifício e depois nós voltaremos. Opa, mas espera aí pastor, me explica uma coisa. Ele não já sabia que o sacrifício seria o seu filho? Como é que ele diz: nós voltaremos? Sabe por quê? Porque Abraão cria na promessa. Lá em Hebreus, na lista dos homens marcados pela fé, os chamados heróis da fé, Hebreus 18 e 19 diz o seguinte, escute comigo: pela fé, Abraão, sendo provado, ofereceu Isaque, sim, ia oferecendo o seu unigênito, aquele que recebera as promessas, e a quem se havia dito, olha a promessa que tinha sobre Isaque: em Isaque será chamada a tua descendência, julgando que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, e daí também em figura o recobrou. Deixa eu explicar em miúdos para você. Até ali na história da narrativa bíblica, não existia sequer o registro de uma ressurreição. Mas Abraão estava crendo na promessa, e a promessa da descendência dele era em Isaque. Louvado seja o nome do Senhor. A promessa havia sido feita. Aleluia. Abraão, ele enxerga a promessa. Louvado seja Deus. Por isso o sofrimento do presente não o abala. O sofrimento do presente não o tira do foco, porque ele vislumbrava a promessa do futuro. O que é que você tem vislumbrado diante das provas? O que é que você vê diante das provas? Você só vê o negativo? Abraão se encheu da promessa, porque ele olhava, aleluia, que adiante, no futuro tinha uma promessa que compensava o sofrimento do presente. Então ele sabia, ele estava, porque a promessa era em Isaque. É um homem que nos ensina que nesses momentos que nós precisamos enfrentar essas situações em que as decisões são tomadas sem interferência do mundo externo, é com você e Deus.
O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4, 17 e 18, ele diz assim: pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável, de valor eterno. Sendo assim, fixamos os nossos olhos, não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, aleluia, ao passo que os que não se veem são eternos, a morada eterna do cristão. Paulo está nos ensinando, e Abraão está aqui também nos ensinando pela palavra, que a nossa promessa deve ser olhada todos os dias, porque quando eu vejo que Deus já tem prometido para mim, o que está prometido para mim é aquilo que o olho nunca viu, é aquilo que o ouvido nunca ouviu, aquilo que está preparado para a minha vida, para a sua vida, para a minha família, para a sua família. Então o sofrimento presente, as lutas, as provações presentes não podem mudar o nosso foco, porque nós estamos olhando tão somente para o autor e consumador da nossa fé. A promessa está no futuro, a promessa está naquele que morreu, vive e reina para todos sempre. Aleluia por isso, queridos. E por último, Abraão, preparado todo o ambiente para o sacrifício, agora só estava ele e Isaque, preparado tudo para o sacrifício. Seu filho Isaque interpela dizendo, questiona: meu pai, ele sente a falta do cordeiro, está aqui, mas onde está o cordeiro? Talvez seja a pergunta que você está fazendo hoje. Você gosta de ouvir a palavra, você vai à igreja, mas você ainda é atraído pelas coisas desse mundo, e quem sabe você está perguntando, onde está o cordeiro? Eu quero dizer para você, que Deus quer prover o cordeiro para a sua vida, mas é preciso que algumas coisas aconteçam antes disso. Abraão olha para Isaque e diz: meu filho, Deus proverá para si mesmo o cordeiro para o holocausto. Isaque tem um comportamento de um menino de Deus, porque Isaque sabia como era que se dava o sacrifício, e o pai o coloca ali, prepara tudo, e nesse momento Abraão está com Isaque preparado diante dos seus olhos para imolar, para ser imolado. E quando ele pega o cutelo em suas mãos, ele pega a faca. A Bíblia diz que o anjo bradou dos céus. E o anjo então fala com Abraão e mostra o cordeiro que está amarrado atrás dele, amarrado pelos chifres, e diz: Abraão, não faça nada ao menino, porque você provou que teme a Deus, não poupou seu único filho. E libera uma palavra sobre a vida de Abraão. Que coisa maravilhosa é que Abraão está nos ensinando. E Abraão então pega o cordeiro, quando ele vira para trás ele vê o cordeiro, e ele toma o cordeiro e coloca no lugar de Isaque para fazer o sacrifício. Eu quero dizer para você nessa noite, que para ver o cordeiro, temos que pegar no cutelo. O cutelo tem um símbolo de morte. Nós precisamos morrer para nós mesmos, precisamos morrer para os nossos desejos, precisamos morrer para si mesmo, precisamos morrer para o mundo, precisamos morrer para a obra da carne,
Para ver o cordeiro, precisamos pegar no cutelo. O cutelo é renúncia. Aleluia por isso. Para pegar no cutelo é quando o sacrifício, eu sacrifico o meu tempo em prol do reino. Eu sacrifico esses desejos pessoais em prol do reino. Pegar no cutelo vai muito além da religião. Pegar no cutelo é aprender a obedecer a Deus, para estar no lugar que Ele mandou estar. Abraão viu o cordeiro, viu a provisão de Deus diante dos seus olhos, porque ele estava no Monte Moriá, onde Deus o chamou para estar. Onde você está agora? Qual é a sua posição de vida espiritual? Em que patamar você está? Em que nível você está? Abraão viu a provisão de Deus, porque Abraão estava fazendo naquele lugar o que Deus mandou fazer. Tem muita gente fazendo coisas em nome de Deus, das quais Deus nunca mandou fazer. Quando Jeremias pregava, noticiando o exílio babilônico, que Judá seria levado, Israel seria levado para ficar 70 anos sob o jugo de Nabucodonosor, ele liberava uma palavra aos profetas, e Deus dizia assim: eles estão falando em meu nome, os profetas, sacerdotes, os ministros do evangelho, os ministros da palavra de Deus, da lei do Senhor daquela época. E sabe o que é que Deus dizia para eles? Eles falam no meu nome, mas eu nunca falei com eles. Eles dizem que eu disse, mas eu nunca disse nada para eles. Você só vai ver a provisão de Deus em todas as áreas da sua vida, se você estiver no lugar que Deus mandou você estar, e fazendo exatamente o que Deus mandou você fazer. Aleluia. Aí a provisão de Deus virá. Porque a obra de Deus, a Bíblia quando fala de provisão é muito profunda. Eu lembro de um pastor lá da Paraíba, pastor Pontes, e ele diz uma coisa muito interessante: a obra de Deus, feita à maneira de Deus, jamais faltará recursos. Nós não precisamos negociar a palavra. Deus é o provedor na minha vida e na sua vida. Você não precisa negociar a palavra de Deus na sua vida. Você só precisa crer e confiar e obedecer. O que Deus tem para a sua vida vai acontecer. Louvado seja o nome de Jesus. Pegar no cutelo vai além da religião. Aleluia. É aprender essa obediência. Bendito seja o nome do Senhor. E eu encerro fazendo algumas perguntas para que você medite, para que eu medite. Até onde vai o seu limite para continuar servindo a Deus? Interessante que quando estamos apaixonados, você que já é casado, né? Quando você namorava, meu Deus, quantas loucuras a gente fazia, apaixonado. Eu saía daqui para Campina Grande, só com dinheiro, não, nem da passagem, porque era um amigo do meu pai que conseguiu uma cortesia, uma cortesia, numa empresa de ônibus, que passava de São Paulo para lá, e eu ia, quase liso, para ir ver Isabel. O que é que você já fez de mais marcante, para levar alguém para Cristo, para fazer Deus feliz, obedecendo a Ele? Até quando, então, até onde vai o seu limite para continuar servindo a Deus? Será que até quando o irmão te decepcionar? Aí você desiste? Aí você desanima? Aquele irmão que não dá testemunho, aí você desiste por causa dele? Até onde vai o meu limite para continuar servindo a Deus? Até quando ficar triste com o pastor, com o líder de célula, com o discipulador, com alguém da igreja?
Até onde? Até quando as cobranças chegarem no ministério? Até quando uma doença incurável se apresentar na família? Até quando a igreja não apresentar as programações que te agradem? Até quando? Até quando? Qual é o seu limite para servir? Não desista de servir ao Senhor. O sirva com alegria, com disposição da sua alma e no seu coração. Porque os resultados virão, as bênçãos virão. Mas o problema é que todos querem os resultados, mas poucos querem o processo para se chegar aos resultados. Nós precisamos aprender que a jornada, assim como fez Abraão, uma jornada ao sacrifício, entregou o seu melhor, mas Deus proveu o cordeiro. Eu e você estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, mas Deus Pai proveu o Filho, Jesus de Nazaré. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus proveu o Cordeiro para mim e para você. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia por isso. Abraão construiu um altar onde o sacrifício seria o próprio filho. Precisamos construir altares valiosos para Deus. Contamos aqui a história da vida de Abraão e como Deus o fez passar por essa prova, por esse teste. Mas se eu estivesse aqui contando a sua história, o que eu encontraria para pesquisar sobre você? Se eu estivesse contando aqui a história da sua vida com Deus, o que nós encontraríamos? Se eu estivesse contando a minha história, o que eu encontraria? O que as pessoas encontrariam? Pensemos nisso, meditemos nisso, e que Deus possa alcançar a sua vida de uma maneira poderosa. Você que ainda não fez uma decisão para Jesus, quem sabe no seu coração aí está ardendo, você pode fazer isso hoje. Tem um link na nossa descrição, no canal do YouTube, deve estar fixado também no Instagram. Você pode abrir esse link, se você quer fazer uma decisão para Jesus. Pega no cutelo e diz: eu estou disposto a fazer o sacrifício. E aí o cordeiro vai aparecer para você. Porque as coisas diante de Deus não acontecem por troca, acontecem por fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É por fé que você verá o cordeiro. Entregue-se a Ele. Você pode preencher e vamos entrar em contato com você. E nós vamos orar pela sua vida, para que Deus possa alcançá-lo de maneira poderosa e especial. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, ouvimos a Tua palavra. Até onde, Senhor, vai o nosso limite para servir ao Senhor? Quantas vezes, Pai, temos desistido de maneira tão fácil? Mas nessa noite nós queremos aprender com Abraão a perseverar, a ver a promessa. Porque, Senhor, Isaac era o cumprimento da promessa. E a Tua palavra inclusive diz que Isaac recebeu a herança de Abraão. E a Bíblia, Senhor, nos diz também que Ismael recebeu os presentes. Porque realmente só recebe a herança, Pai, quem tem a promessa. E é por isso que nós estamos liberando uma palavra agora, Senhor, de libertação e de salvação sobre as vidas que nos ouvem agora, para que a promessa Tua os alcance, para que a herança eterna venha sobre eles, em o nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus os abençoe, no nome de Jesus.